Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é Natália Engel, professora de Patchwork. Que tal hoje vocês aprenderem a construir este bloco? Lindo, não? Bacana, e ele é tão fácil de ser feito, tão fácil. Então fica comigo até o final do vídeo, que as medidas finais dele, né, o tamanho que ele vai ficar, tudo eu vou contar lá no final do vídeo para vocês. E você vai seguir todo o passo a passo e você vai conseguir montar o seu. Eu vou dar todas as dicas. Então agora bora lá pro vídeo aprender a costurar esse bloco lindíssimo. Então vamos começar passando a lista de cortes, quantidades e medidas para fazer este bloco aqui. Você vai precisar basicamente de 3 cores. Uma cor de fundo, que aqui no meu caso é esse beijinho, e outras 2 cores principais. Aqui desse verde vai ser um quadrado de 11,5 por 11,5 e 8 quadradinhos de 6,5 por 6,5. Em todos esses quadradinhos eu já tracei a diagonal. Do rosa, aqui são 2 quadrados de 12,5 por 12,5 e 8 retângulos de 6,5 por 11,5. E aqui do tecido de fundo são 2 quadrados de 12,5 por 12,5 e 12 quadradinhos de 6,5 por 6,5. Em todos eles eu também já tracei a diagonal e aqui nos grandes também já tracei a diagonal nos dois. Então bora lá começar a montar este bloco. Eu vou começar pegando esses 2 quadrados maiores de cá e esses 2 de cá. Eles têm a mesma medida, que é 12,5 por 12,5. Então, separo eles aqui. E daqui, eu vou separar 4 quadradinhos desse aqui, ó. Separei 4 dele. O resto, eu vou reservar, certo? Esses 4 quadradinhos, eu vou deixar um pouquinho aqui de lado, porque em primeiro lugar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um do rosa e um do neutro, vou colocar direito com direito, e aqui no neutro eu já tinha traçado a diagonal, então o que eu vou fazer? Uno um com o outro pelo direito e vou passar 2 costuras, uma de cá e a outra de cá, nos 2 joguinhos que eu montar aqui, certo? Então agora passar as 2 costuras, tanto em um quanto em outro. Prontinho, passadas as 2 costuras, agora eu vou dividir ao meio e as partes que sobraram vão ficar quadrados, 4 quadrados de 2 cores, assim, e eu vou passar a ferro, bater a costura, tombando aqui para o lado desse cor de rosa que é mais escuro. Pronto, tudo passado, olha lá, fiquei com 4 quadrados dessa maneira aqui. Aí lembra os 4 quadradinhos que eu tinha separado do tecido de fundo? Lembra? Todos já também estavam com a diagonal traçada. O que eu vou fazer? Nessa ponta aqui do cor de rosa, eu vou colocar um quadradinho do neutro com a diagonal dessa maneira aqui, ó, em paralela com a outra, e vou passar uma costura em cima da diagonal. Então, vou montar para cada um deles da mesma maneira, sempre no biquinho aqui do cor de rosa.
Ok, costuras passadas em cima da diagonal de cada um deles, né? Agora eu confiro, estando tudo ok, eu bato a ferro e depois abro e corto, retirando o excesso em cada um deles. Pronto, já conferi cada uma das partes, né? Estava tudo ok, bati a ferro, depois abri e cortei, retirando o excesso. Agora eu vou reservar essas partes. Agora aqui eu vou trabalhar com os retângulos do cor-de-rosa. Então aqui, ó, como que eu vou trabalhar com esses retângulos? São 8, não são? Mas eu vou sempre pegar de 2 em 2. Então tudo que eu fizer para esses dois aqui, eu vou fazer para os outros sempre dessa maneira aqui, pegando de 2 em 2 para que a posição das diagonais saiam todas na ordem correta. O que eu vou fazer em primeiro lugar? Vou pegar aqueles quadradinhos do tecido floral de fundo verde, que são 8 também, e eu já tinha traçado a diagonal, vou posicionar aqui na parte superior do retângulo. Eu já estou fazendo aí de frente para vocês. Então, como que eu vou fazer? Olha só, desse de cá, que está aí à sua direita, eu vou posicionar com a diagonal apontando aqui para o meio. No de cá, mesma coisa. Então, olha só, uma vai ficar assim e a outra assim. As duas apontando para o centro. O que eu vou fazer agora? Vou pegar e vou passar a costura em cima de cada uma dessas diagonais. E para o resto dos retângulos, eu vou sempre fazer desse jeito aqui, pegando sempre de 2 em 2 e montando, colocando tudo na ordem para depois trazer para a máquina. Prontinho, tudo em ordem. Agora é só ir pegando de cada um dos montinhos e ir passando a costura em cima de cada uma dessas diagonais. Prontinho, olha só, já passei a costura, voltei nos montinhos iguaizinhos. Agora é fazer o que em cada um dos montinhos? Conferir, ver se tá tudo certo, bater a ferro, depois abrir e cortar retirando o excesso. Mas só depois que conferir e bater a ferro, ok? Prontinho, agora voltei aqui também de novo no mesmo lugar. Olha, montinho da diagonal apontando para cá, montinho da diagonal apontando para cá. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar uma peça de cada para que vocês enxerguem melhor, tá? Olha só, agora eu pego aqueles 8 últimos quadradinhos do tecido de fundo, lembra? Neles eu também já tinha traçado a diagonal. Então, o que eu vou fazer? Nesse de cá, que a diagonal está nesse sentido, o quadradinho do neutro vai na parte de baixo com a diagonal no mesmo sentido. O de cá, mesma coisa, tá? Então, o que vai acontecer? As diagonais vão ficar paralelas e é assim que tem que ser. Então, eu vou fazer a mesma coisa no resto dos retângulos. Sempre pegar de 2 em 2 e colocar a diagonal acompanhando a outra aqui em paralelo, certo? De cada uma delas. E aí fazer o mesmo processo, passar a costura em cima de cada um deles e depois conferir, bater a ferro e recortar, retirando o excesso. Essa parte nem precisa de eu mostrar, porque eu já mostrei nessa outra aqui, tá ok? Então agora eu vou passar a costura, fazer todo esse processo e já volto com essas peças prontas. Pronto, todas essas partes já conferidas, batidas a ferro e retirado o excesso. Vou deixar aqui um de cada para vocês enxergarem melhor. Então, olha só, voltei na mesma posição. Então, agora eu vou pegar de 2 em 2 novamente e vou passar uma costura aqui
no meio. Note o seguinte, a parte do neutro formou um triângulo, né, maior, e essa parte do floral tem que ficar desse jeito, formar esses dois triângulos menores aqui, um para cada lado. Então tem que ser assim, porque você pode se confundir e querer montar desse jeito. Aí não, tá? Tem que ser assim, a parte do neutro formar um triângulo grande aqui embaixo. Então agora eu vou unir de 2 em 2 e vou ter 4 partes desse jeito aqui, só costurando pelo centro. Todas as partes já costuradas, já até passei, essa última costura passei aberta, tá? Para ficar tudo bem assentadinho. Olha lá, tô com as 4 partes iguais. Agora é montar as peças, né? Colocar as peças aqui na ordem para formar o bloco. Então, olha só, vou retirar um pouquinho essa. Esse meu quadrado desse floral verde é o centro do quadrado, do bloco, desculpa. E essas partes que eu acabei de costurar, eu vou posicionar esse verde com o verde, dessa maneira aqui, ó. Certo? E essas partes que foram aquelas primeiras que eu costurei, eu vou posicionar com esse triângulozinho da ponta menor aqui, aqui de encontro de bico com o centro do bloco, assim. Pronto, agora é costurar entre as partes, formando as carreiras. Então, costuro aqui e aqui, formei uma carreira. Costuro aqui e aqui, formei a segunda carreira. Costuro aqui e aqui, formei a terceira carreira. Formadas cada uma das carreiras, é só vir e costurar entre as carreiras. E aí está o bloco prontinho, costurado, passado. Até vou afastar um pouquinho para que vocês enxerguem melhor. Olha só que bacana. Aqui, ó, eu já dei uma passada nele. Ficou um pouquinho enrugadinho porque eu tô com ferro seco, sabe? Mas é porque depois eu dei uma passada só de leve, só mesmo para sentar as costuras, mas isso aqui é passar bem direitinho, bem arrumadinho, com ferro a vapor, que dá tudo certo. Este bloco, nesse momento, está medindo 31,5 por 31,5. Depois de costurado, ele vai ficar com 30 por 30. Um tamanho excelente para você fazer trilhos de mesa, compor trabalhos maiores, como mantas de sofá, colchas, e também, se você quiser usar para fazer um trabalho que com um bloco apenas, um bloco sozinho, como está aqui, você querendo, você pode aumentar, você pode colocar bordas, coloca 2, 3 bordas ou uma só mais larga e você consegue aumentar para poder usar apenas um bloco, porque ele é muito lindo, é um bloco fácil de ser feito e um bloco que fica por ele só, ele sozinho já fica muito bonito. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha inspirado vocês a fazerem muito patchwork. E para aquelas pessoas que pensam assim, ah, mas não existe outra maneira de se costurar esse bloco? Existe sim. Aquelas que são minhas alunas lá do Conexão Patchwork já entendem isso, já olham para um bloco, já sabem como que pode ser construído aquele bloco. Ou seja, também sabe todas as maneiras que aquele bloco pode ser construído. E aí ela escolhe a melhor maneira, aquela que ela acha mais fácil. Eu gosto desse jeito que eu fiz aqui. Mas, Natália, qual que seria a outra maneira? Por exemplo, vou dar só uma dica aqui. Essa parte aqui, ó, onde eu fiz
que eu costurei os quadradinhos nas pontas, ao invés de eu ter feito dessa maneira, eu poderia ter construído 2 voos do ganso. Poderia? Poderia. Aí, a costura, ao invés de sair aqui no meio, ela sairia aqui, nesse sentido. Então, ficaria um voo do ganso aqui e um voo do ganso aqui. Mas eu acho melhor assim, por quê? Porque dessa maneira eu consigo que esses biquinhos fiquem bem certinhos na hora de costurar. O voo do ganso já é um pouquinho mais difícil, porque às vezes na hora da união entre um e outro pode comer o biquinho de um deles. Então aí eu acho que dá mais trabalho e a gente corre mais o risco de não ficar bom. Tá certo? Então eu prefiro dessa maneira aqui, que eu acho bem mais fácil de encaixar esses biquinhos, certo? Então é isso, pessoal. Um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!